Saúde a amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Boa noite a todos. Ainda de pé, abram suas Bíblias em Ezequiel capítulo 10. Alguém pode acender a luz para mim, por favor? Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 10. A partir do versículo 1. Bem lá depois de Lamentações de Jeremias, antes de Daniel, um dos profetas maiores. Ezequiel capítulo 10. A partir do versículo 1. Amém ou misericórdia? Diz assim a palavra de Deus. Depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, com um aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando falam. E sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Que entrou ele e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins. E tirou e o pôs das mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de um homem debaixo de suas asas. Então olhei, e eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra e de turquesa. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança. Eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. E andando andavam elas pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam, e todo o seu corpo e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas do que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Amém. Podemos assentar. Ezequiel, ele era um sacerdote, mas ele também era um profeta. E ele foi chamado por Deus para profetizar aos exilados de Judá e Jerusalém que estavam cativos na Babilônia. Na época, Nabucodonosor, ele tinha vindo sobre Jerusalém, feito seu primeiro cerco e levado muitas pessoas no cativeiro, só deixando o povo pobre da terra e o rei. E nessa primeira leva que foi para a Babilônia, Ezequiel também foi, e ele profetizou lá naquele lugar de
de dor, de esquecimento para os povos de Israel, no meio da Babilônia. Deus chamou Ezequiel no meio da Babilônia para profetizar aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam lá no meio daquela terra estranha, daquele povo que era chamado pelo nome do Senhor, mas estava preso no cativeiro da Babilônia. E o interessante é que o livro de Ezequiel, ele é, digamos, pouco usado pela maioria dos pregadores. Exceto a parte de Ezequiel 37, sobre o Vale dos Ossos Secos, que é uma passagem muito conhecida, mas comumente, geralmente, é muito difícil você ouvir alguma pregação, alguma palavra a respeito de Ezequiel. E Ezequiel também é um dos profetas maiores da Bíblia, e Deus usou ele grandemente, mesmo no meio da Babilônia. E alguns estudiosos afirmam que ele profetizou durante 22 anos ali naquele lugar. O ministério durou mais ou menos 22 anos. E aqui, em algumas passagens do livro de Ezequiel, no começo, e também aqui, como a gente acabou de ler, Ezequiel estava tendo uma visão. E ele estava tendo a visão da glória de Deus. Ele estava vendo a visão da Shekinah, da presença visível de Deus. Da manifestação da glória de Deus em todo o seu esplendor, em toda a sua plenitude. E Ezequiel estava ali mesmo em terra estranha, mas ele pôde ver a glória de Deus. Deus chamou ele, Deus despertou, abriu os olhos dele para que ele pudesse contemplar a glória de Deus naquele momento. E Ezequiel era tão detalhista que ele colocou cada passo aqui, que ele escreveu cada passo da glória de Deus. Então era uma visão fantástica, ao mesmo tempo estranha, e até ao mesmo tempo terrível da glória de Deus. Um homem contemplando a glória do Senhor, com todo o seu esplendor. E do jeito que ele descreveu aqui, é uma visão que assusta, porque a glória do Senhor é inimaginável, mas ele tentou, com algumas palavras, usar algumas comparações para descrever o que ele estava vendo. Mas o contexto em que ele viu não era um contexto muito agradável, porque aquela glória que estava em Israel, aquela glória que estava no templo, ela estava saindo do templo. E o templo era um lugar de adoração, era um lugar conhecido pela adoração ao Senhor. Mas aquele templo, ele não estava mais no lugar onde Deus queria. Como é que eu posso dizer? A presença de Deus não estava mais dentro do templo. Ela estava saindo do templo. Mas antes de entrar nessa parte da glória sair do templo, algumas características que eu vejo que Ezequiel descreve da glória do Senhor é que a glória de Deus, ela é plena em si mesma. E que a glória de Deus, ela preenche de tal forma que ela tinha todos os elementos aqui que eu acabei de ler, que nós acabamos de ler. Ela tinha todos os aspectos que poderiam completar Israel do seu pecado. Que poderia completar Israel daquilo que faltava ao povo de Israel para que o povo agradasse ao Senhor. E a glória do Senhor, Deus estava mostrando a Ezequiel exatamente porque é essa glória que poderia completar o que estava faltando no povo de Israel. E tem alguns atributos que eu gostaria de compartilhar com vocês, e essa é uma palavra que me incomodou nas últimas 2 semanas. E o primeiro, eu acabei já citando que a glória de Deus, ela é plena em si mesma. Ela tinha tudo que o povo de Israel não tinha. Então a primeira coisa que eu aprendo
é que Deus quer tornar as nossas vidas plenas com a glória dele. Deus quer trazer a plenitude dele sobre as nossas vidas, através da manifestação da glória dele, através da presença da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Em Isaías capítulo 6, versículo 3, diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Então isso quer dizer que a glória de Deus é suficientemente para preencher o vazio do seu ser. A glória de Deus, ela é suficiente para dar a você um sentido novo ao seu viver. A glória de Deus, ela é suficiente para consertar aquilo que estava quebrado, para restaurar aquilo que foi destruído com o tempo, com o pecado. A glória de Deus, ela é suficiente para você. E um exemplo dessa totalidade de Deus, a gente vê aqui, nós vemos aqui, melhor dizendo, a presença repetitiva do número 4. Ele vai falando aqui, né, que ele fala de 4 rodas, de 4 serafins, que tinham 4 asas, que tinham 4 rostos. Repetindo o número 4 em sequência. Então, a palavra de Deus aqui, ela está nos dando um sinal. O número 4 na Bíblia significa totalidade, universo, é um símbolo do reino de Deus, na sua plenitude. É o símbolo de como é que eu posso dizer, significa plenitude, completar a totalidade de Deus. E a totalidade de Deus que está expressa aqui. E essa totalidade de Deus que quer preencher você. É essa totalidade de Deus que quer guiar a sua vida. Tanto que o desejo de Deus é que nós tenhamos um coração inteiro para Ele. Porque Deus também quer ser completo dentro da sua vida. Deus não quer você pela metade, Deus quer você inteiro. Porque Deus, quando Ele revela o seu coração para nós, Ele revela por inteiro. Então nós também devemos estar inteiramente a Ele, nos entregar inteiramente a Ele. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de totalidade. Com Deus não tem mais ou menos, não tem em cima do muro. Com Deus é 8 ou 80. Ou é frio ou é quente. O morno não serve. Então Deus nos quer pela totalidade, pela plenitude. Assim como Ele é pleno. Assim como Ele é total. Como Ele quer ser a razão da nossa vida. Nós devemos entregar nosso coração por inteiro. E o que impede você de entregar o seu coração por inteiro a Deus? O que está impedindo você de ter o seu coração completo na presença dEle? É uma coisa para se pensar. Quando nós vamos à Santa Ceia, é um símbolo da comunhão de Deus com os homens. E a comunhão de Deus é completa, ela é total, não é pela metade. Deus, Ele quer compartilhar os sonhos dEle conosco, compartilhar os planos dEle para a sua vida, para esta igreja conosco. Mas para que Deus possa compartilhar, nós precisamos confiar nele e nos entregarmos inteiramente, não pela metade, não com reservas. Porque Deus, Ele é pleno em nós. E aqui, quando a gente fala em plenitude, essa totalidade de Deus, a gente percebe também
que Deus, Ele está mostrando para nós o caminho. Significa também essas 4 rodas, esses 4 serafins, essas 4 asas, 4 rostos. Tudo isso envolve uma coisa. Isso me chama a atenção para uma coisa especial. Isso significa que Deus, Ele está em movimento, Ele continua em movimento. Em João, agora eu não me lembro o capítulo, Jesus ele fala: meu Pai trabalha até agora e eu também. Significa que Deus ele não está parado. Deus ele continua se movendo, Deus continua agindo, embora não pareça. E essas rodas viravam para o lado, viravam para o outro, onde a cabeça, e quando a gente fala em cabeça, quando a gente lê o texto aqui, a gente lembra que o cabeça da igreja é quem? É Cristo. E essas rodas só seguiam a direção onde a cabeça mandava. E a igreja também, assim como o corpo obedece à cabeça, tem que obedecer a Cristo, que é o cabeça da igreja. E às vezes Cristo está nos dando a direção, mas a gente não segue essa direção e continuamos teimosos, querendo seguir o nosso próprio caminho. E a glória de Deus nos dá um vislumbre de que Deus ele está em movimento, mas a gente precisa estar em movimento de acordo com a direção que Deus está mandando, e não sobre a nossa direção. Jonas ele queria ir para Tarsis, mas Deus mandou ele para Nínive. E Jonas sofreu muito porque ele foi para um lugar onde Deus não mandou ele ir. Até que Jonas teve que reconhecer que aquele lugar não era para ele estar ali. Então ele seguiu para onde Deus tinha mandado ele. Deus continua no controle, meu irmão. Deus ele está se movendo. Deus está agindo. Mesmo ainda que não pareça na sua vida. Às vezes a gente acha que o mundo espiritual é tipo uma partida de futebol e que Deus ganha aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação. E que Deus está lá lutando. Ai meu Deus, o diabo está quase ganhando. Deus está olhando, ai, o diabo está quase ganhando, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me levantar do meu trono. Não, meu querido, ele não perdeu o controle, ele continua no controle, ele continua no comando, mesmo que pareça um caos, mesmo que o caos esteja instalado na terra, mesmo que o caos esteja instalado na sua família, mas ele não perdeu o controle, ele está se movendo, ele está agindo, ele continua agindo. No versículo 2, diz assim: falou o homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas. Não, versículo 2 não. Ele fala que essas rodas estão cheias de olhos. Estão cheias de olhos. Procurando aqui. Agora eu não estou encontrando. Mas essas rodas elas tinham um aspecto que elas tinham muitos olhos. E esses olhos simbolizam a onipresença de Deus. Versículo 12. Aqui. E todo o seu corpo e as suas costas, e as suas mãos, as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. Versículo 12. Isso significa a onipresença de Deus.
Deus, Ele continua no controle, Ele continua observando você. Ele continua olhando para você. Quando a gente olha em Salmos, no capítulo 33, versículo 18, ele fala que, o salmista fala que os olhos do Senhor estão contemplando justos e bons. E Provérbios 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Deus, Ele não está indiferente. Ele não esqueceu dos seus filhos. Ele não esqueceu dessa igreja. Ele não esqueceu da sua família. Ele não esqueceu da sua casa. Ele não esqueceu de você. Ele continua te vendo, porque os olhos dele contemplam toda a terra. Os olhos dele contemplam maus e bons. Ele continua no controle. Mas Jesus, ele fala que no mundo tereis aflições. Jesus passou pela cruz. Jesus, ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, às vezes, na nossa vida, o sofrimento é necessário. Porque Deus, ele quer nos provar que nem fogo. Como fogo, ouro refinado no fogo. Nada acontece por acaso na nossa vida. Deus, ele continua olhando para você. Ele não virou o rosto. Ele não virou o rosto para essa igreja. Ele não virou o rosto para você. E ele não perdeu o controle da história desse lugar. Ele continua no controle. E ele já está em movimento. Se você olhar com os olhos espirituais, Deus já está em movimento. Deus já está agindo. Mas se você não conseguir ver, você corre um sério risco da glória de Deus passar por você, da glória de Deus sair de você e não perceber, e você não vê. A igreja está aqui, amém? Continuando. Em Ezequiel, capítulo 10, versículo 2, diz assim: E falou o homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentro dos querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Nesse versículo aqui, eu percebo duas características importantes. Primeiro, aqui fala, existe um homem vestido de linho. E este homem vestido de linho, ele toma o fogo, as brasas acesas de entre os querubins. Isso nos dá um sinal. Eu estava estudando esse texto ontem à noite, eu perguntei assim, no meu íntimo, Senhor, o que isso quer dizer? O que o fogo significa nessa passagem? Aí eu procurei na internet significados do fogo na Bíblia e a gente sabe que o fogo na Bíblia ele tem inúmeros significados, inúmeros sentidos, dependendo da passagem. Mas aqui, o Espírito Santo me deu um estalo. Nesse contexto aqui, você vê o sacerdote, que é o homem vestido de linho, porque os sacerdotes no Israel antigo, eles utilizavam uma veste de linho. Eles vestiam linho. Então esse homem vestido de linho provavelmente era um sacerdote. Ele estava ministrando na presença de Deus, na visão de Ezequiel. E esse sacerdote, ele pega as brasas acesas, as brasas vivas do meio dos querubins, e a ordem que foi dada a ele espalha pela cidade.
E essas brasas, esse fogo, nesse contexto significa a santificação, a santidade, a purificação. E quem são os sacerdotes de hoje? Os sacerdotes de hoje somos eu e você. E 1 Pedro 2,9 diz: porque vós sois geração eleita, sacerdócio real. Ou seja, nós também somos sacerdotes. Deus nos fez sacerdotes através de Jesus. E quando eu vi, na verdade, essa passagem, isso me lembra muito uma frase de John Wesley, que ele falava: reformar a nação, principalmente a igreja, ou primeiramente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Então essa passagem começou a ganhar sentido, porque nós, que somos os sacerdotes do Deus vivo, Deus nos deu a funcionalidade, Deus nos deu a missão de espalhar essa santidade de Deus pela cidade, por toda a terra. Está aqui na Bíblia. A ordem que foi dada àquele homem foi: falou o homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentro dos querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. A ordem que foi dada ao homem: vai para o meio do movimento, no meio das rodas, discerne os tempos, discerne o que Deus está fazendo, e pega a brasa viva que está entre os querubins e espalha por toda a cidade. Essa santidade espalha por toda a cidade. Essa foi a ordem. E essa santidade só se adquire com mudança de vida, mudança de estilo de vida, mudança de atitude. E começa aqui. E aí as pessoas vão começar a ver. E você, como vai começar a refletir isso, vai começar a se espalhar. Deus, Ele quer mudar você por dentro. Por isso que Deus te quer por inteiro. Porque quando você vai por inteiro para Deus, Ele começa a tratar você por dentro. Só que muitas vezes o tratamento de Deus, ele dói. Ele incomoda. Porque é como uma casa que está em obra. Quem aqui está com a casa em obra? Todo mundo sabe que obra incomoda, né? Faz uma poeira, uma bagunça, tira móvel daqui, tira móvel de lá, entra pedreiro, sai pedreiro, aí tem que ouvir barulho de furadeira, de cavadeira, cimento, uma poeira, só Jesus. Mas tem um propósito, que é deixar a casa em condições melhores para você viver. Deus também faz assim com a gente. Às vezes incomoda, Deus tem que tirar algumas coisas, Deus tem que colocar outras coisas. Deus tem que derrubar alguns paradigmas nossos, quebrar algumas certezas que a gente tinha, para Deus construir uma coisa nova, Deus construir novos paradigmas. Por quê? Porque nós estamos em obra. Nós somos uma casa em construção. Nós somos uma casa em obra. Nós estamos sendo moldados e tratados pelo Senhor. E Deus, Ele quer tratar a sua vida. Deus quer ministrar no seu ser, no seu coração. Ele quer mudar coisas que você costumava fazer. E Deus quer criar novos hábitos na sua vida.
Amém? Aqui no versículo 11, eu tenho uma outra visão da glória de Deus. Diz assim: andando eles, andavam elas pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça. Para esse andavam, não se viravam quando andavam. Veja aqui, perceba, que o movimento que aquelas rodas, aqueles querubins estavam fazendo era um movimento sincronizado. Isso me revela alguma coisa. Mas o que era? Isso revela que Deus ele trabalha em equipe. Deus ele trabalha em equipe. Deus, que é Deus soberano, Criador do céu e da terra, que criou o mundo só com o poder da sua voz, Deus ele trabalha em equipe. Deus ele poderia fazer tudo sozinho. Mas Deus ele trabalha em equipe porque ele quer ensinar um princípio para a gente. Nós precisamos ser unidos. Isso faz parte da totalidade e da plenitude de Deus. Quando a gente olha um quadrado, o quadrado tem 4 lados. E esses lados são ligados um no outro. Não tem nenhum buraco neles, porque eles estão unidos. E os anjos, Deus do céu, ele trabalha em equipe. E ele resolveu contar conosco. E você também precisa do seu irmão. E todos nós precisamos estar unidos em um propósito. Nós precisamos estar unidos por Ele, pela causa dEle, pelo reino. Isso é reino de Deus. O reino de Deus é a união. Jesus, ele disse que casa dividida não se mantém de pé, não subsiste. E se cada um for para um canto, cada um for para o seu lado, a coisa não vai andar. Então Deus ele quer de nós, ele requer de mim, de você união em torno de um propósito. Deixar de lado um pouco do nosso eu, dos nossos interesses e trabalhar e lutar pelo reino de Deus. Porque as coisas desse mundo são passageiras, mas a glória de Deus ela é eterna, ela é infinita, ela é total. E outra coisa interessante que eu vejo aqui, no versículo 14, diz assim: cada um dos querubins tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim. O rosto do segundo era o rosto de homem. E o terceiro, o rosto de leão. E o quarto, o rosto de águia. E aqui tem algumas características interessantes aqui. Aqui o rosto simboliza 4 características. Esses 4 rostos significam 4 características do reino de Deus. O leão, ele significa força. A igreja ela precisa ter força. E uma coisa que a Bíblia ela fala, em 1 João, se eu não me engano, capítulo 2 ou 3, agora não me lembro de cabeça, João ele escreve uma carta ele dizendo: jovens, dizeis,
eu vos escrevo porque sois fortes. E jovem não é aquele que tem apenas a idade de ser jovem. Muito pelo contrário. Jovem é aquele que tem o seu interior ainda com vigor de Deus. Caleb tinha 85 anos e ele ainda tinha vigor de conquistar uma nova terra. A palavra de Deus em Isaías capítulo 40 diz: os que confiam no Senhor correrão e não se fatigarão. Então Deus, ele deu à igreja a força de um leão para lutar e para conquistar. Porque sem essa força, a igreja ela não se sustenta. Por quê? Obviamente, não tem força. Não tem força para se sustentar. Vai se arrastando, se arrastando. E se arrastando, você não vai conseguir muita coisa. Você pode até conseguir, mas uma coisinha com muita dificuldade. A igreja precisa despertar. Despertar esse leão que tem aí. Desperta esse leão, meu querido. Chegou o tempo de lutar. E o querubim aqui representa o serviço. Serviço, sim. A palavra de Deus diz que maior é o que serve. Em Hebreus capítulo 1, Deus fala que anjos são seres ministradores. Ou seja, eles servem. Então, nada melhor que a imagem do querubim para representar o serviço da igreja. A igreja que não está disposta a servir, ela não está exercendo a sua funcionalidade de reino de Deus, seu objetivo de ser igreja. E aqui tem o rosto de homem, que significa a inteligência. Ou seja, a inteligência você precisa agir com sabedoria, com entendimento. Porque uma força sem inteligência é uma força cega. Ela vai investir força onde não precisa investir tanta força, ou onde você vai gastar toda a sua energia. Então é preciso servir e exercer a sua força com inteligência, com sabedoria, no lugar certo, na hora certa. É ter discernimento. E a águia, o rosto de águia, significa a espiritualidade, porque a águia ela vê mais longe. A águia ela é um animal muito curioso, porque ela consegue enxergar a uma distância de mais ou menos 3 quilômetros. E ela tem um voo pleno, ela consegue voar no meio da tempestade. Ela consegue voar mesmo nas adversidades. E ela faz o seu ninho bem no topo das montanhas. E você, como águia, você tem que fazer a sua morada nas montanhas, perto de onde Deus habita. Você tem que edificar a sua casa, o seu lar, a sua vida em Deus. Quanto mais próximo de Deus, melhor. Quanto mais você buscar a Deus, melhor. E de tudo isso tem a conclusão que onde há espírito de equipe de união, existe a vida de Deus aí. Só que tem um detalhe. No versículo 18, aqui fala que a glória de Deus. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Agora ela está saindo da casa. Voltamos ao começo da mensagem.
E aí tem a grande questão, o grande X da questão desse texto. É por que a glória do Senhor ela está se retirando do templo? Existe um motivo. Abra sua Bíblia em Ezequiel 9, versículo 9. Ezequiel 9, versículo 9. Amém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Então, nós vemos aqui a maldade, o pecado, ele estava reinando sobre Israel. Só que Deus ele mostra uma coisa principal no final do versículo, que a razão de todas as iniquidades, de todo o pecado que estava na origem desse castigo sobre Israel, era a incredulidade, a falta de fé. Estava sendo apontado como o principal problema. Então, por causa da incredulidade do povo de Israel, porque o povo de Israel não cria mais que Deus era poderoso para transformar o quadro em que eles se encontravam, então a glória de Deus sai do templo. E isso, de certa forma, é um protesto de Deus. E muitas vezes, não é Deus que tira as pessoas, é Deus quem sai, porque Deus é Deus educado. E às vezes é necessário que a glória de Deus saia do templo para as pessoas perceberem a falta que ela está fazendo. Para que o povo realmente volte a buscar e volte a clamar pela presença de Deus. E é necessário que essa glória saia. Foi necessário Deus fazer isso, chegar a esse ponto, para que o povo percebesse que Deus não estava se agradando deles. Para que o povo realmente se arrependesse e clamasse para que essa glória retornasse ao templo, voltasse ao seu lugar, voltasse a estar no meio deles. Porque o povo de Deus aqui não estava percebendo, não estava fazendo caso da glória de Deus. Muitas vezes nós usamos o Senhor para os nossos próprios interesses. E nos esquecemos da causa do Reino, da causa de Deus. Eu me lembro de 1 Samuel capítulo 4, que Ofni e Finéias, eles levaram a arca para o meio da batalha. Já tinham morrido 3.000 israelitas na guerra. E eles levaram a arca, e a Bíblia diz que morreram 30.000 depois que eles levaram a arca, porque eles estavam utilizando a arca, a presença do Senhor, apenas para o interesse deles. E eles perderam a vida. E a arca foi tomada. A arca foi embora. Tanto que a mulher de Finéias, quando ela deu à luz, ela colocou o nome do filho dela de Icabô, que quer dizer, se foi a glória de Deus, a glória foi embora. E nessa noite, Deus ele quer nos chamar a atenção e fazer com que nós despertemos, para que a glória de Deus não saia de nós e que não passe de nós a oportunidade da visitação dele, a oportunidade que ele está nos dando. Porque vai chegar um dia, vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais oportunidade. E Deus ele quer levantar geração de homens e mulheres valorosos neste lugar, para que façam a diferença. E Deus ele mostra isso para nós através da glória dele. Deus ele às vezes ele usa de medidas drásticas para que o povo perceba
o quão carente da glória de Deus nós somos. E o quanto nós precisamos clamar para que ela volte, para que ela venha. O quanto nós precisamos buscar e orar. Porque quando o povo de Deus se levanta para buscar, para realmente clamar e chorar, para que a presença dele volte, mas não volte apenas para nós, mas que ela se manifeste e atinja a nossa vizinhança, atinja os nossos parentes que não são convertidos, atinja o nosso ambiente de trabalho, atinja a nossa vida de uma maneira geral. É preciso clamar e chorar para que essa glória venha. Isso não está escrito aqui à toa, porque quando a igreja não se posiciona, a nação perece. E quando a gente olha, se você olhar no versículo, no capítulo 11 de Ezequiel, a glória não sai só dentro do templo. Ela primeiro sai do templo, para depois sair da cidade toda. Deus ele está falando conosco nessa noite, para que nós possamos despertar. Desperta tu que dormes, levante e resplandece, a glória do Senhor brilhará sobre ti. Resplandece. Clame, ore. É tempo da igreja clamar, de jejuar, de chorar, de clamar pela presença de Deus, para que a glória de Deus, essa glória, que muitas vezes nós nos sentimos órfãos dela. Às vezes nos sentimos como uma mulher de Finéias e acabou, se foi a glória de Deus. Mas nessa noite Deus está dizendo para nós que Ele não deixou de olhar para a gente, mas para que Ele venha com a manifestação da Shekinah dele aqui neste lugar, é preciso a gente se humilhar e chorar diante dele e clamar para que essa glória volte. Amém? Até aqui me deu o Senhor esta palavra. Que Deus abençoe a todos.